Edmara, boa noite, Eduardo. Aula depois do feriado e antes do final de semana, hein, Eduardo? Aí o pessoal não aparece mesmo na aula. Pessoal, boa noite a todos. Eu não consigo. Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula do dia 20 de junho. Recesso de feriado, né? Foi mantida a aula aqui, mas eu já estava esperando que poucas pessoas entrassem hoje, né, Eduardo? Porque tem gente que foi viajar, né? Tem gente fazendo um monte de coisa. Então, complica um pouco, né, pessoal? Mas nós vamos dar continuidade à nossa aula, então, de Revolução Francesa, tá? Sejam bem-vindos, então, Neidmar e Eduardo, que estão aqui nessa árdua sexta-feira, buscando conhecimento sobre Revolução Francesa. Então, vamos lá. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tranquilo? Uhum. Então, tá bom. Bom, pessoal, na aula passada, a gente começou essa discussão, então, sobre a Revolução Francesa, né? E a Revolução Francesa como nascimento do mundo contemporâneo, né? Nós explicamos a importância desse movimento, né? Por que ela é considerada aí o nascimento do mundo contemporâneo, né? Porque ela vai mudar de forma e vai criar, né, definitivamente a forma como nós pensamos a política e a sociedade no mundo contemporâneo, né? E aí nós falamos por que ela é importante, sobre as questões econômicas, políticas, sobre o início de uma nova era, né? Eu falei, olha, com a Revolução Francesa nós temos o início da chamada história contemporânea e por aí vai. E aí nós passamos também um bom tempo da nossa última aula, Neidmara, falando sobre as causas da Revolução Francesa, né? Que passaram tanto pelos ideais iluministas, pela crise econômica e pela grande fome que a França vivia no final do século XVIII, no absolutismo enquanto um sistema antigo, um sistema atrasado, né, que oprimia a parte da população, a sociedade de ordens. Muito bem. Agora, pessoal, nós vamos então para os principais passos, para os principais eventos desse processo histórico que foi a Revolução Francesa. O pessoal está chegando aqui. Aí, Maiara, seja bem-vinda. Então vamos lá. Só pegar uma folha aqui, que mesmo com a aula preparada eu gosto de ir rabiscando. Vou pegar aqui. O Eduardo tem uma biblioteca legal ali no fundo, ali, parece, hein? Olha lá. Vamos lá. Pessoal, seguinte, tá? Quando nós vamos estudar a Revolução Francesa, a historiografia, ela gosta de dividir em algumas fases, tá? Então, o que ocorre? Para quem quiser anotar, a primeira fase da Revolução Francesa, e aí falando em fases, tá, pessoal? Não está aqui presente nesse slide, foi a fase da Assembleia Nacional Constituinte. Deixa eu acertar o colega aqui. Aí. Assembleia Nacional Constituinte. Então, vamos lá. O que ocorre, pessoal? Boa noite, Marcela. Seja bem-vindo. A situação da França era uma situação caótica, beleza? Oi, Marcela, bom te ver. Era uma situação caótica, economicamente difícil, politicamente difícil, socialmente atrasada, né? Nós vimos essas questões. O que ocorre, pessoal? O rei, diante dessa péssima situação em que a França se encontrava, o rei seguiu o conselho de um ministro dele, chamado Necker. E o rei, Neidmara, convocou uma reunião que na época era chamada de Assembleia dos Estados Gerais. E aí tomem cuidado agora, porque a gente não pode confundir as assembleias, tá? Na Assembleia dos Estados Gerais, funcionava assim. Aula passada, eu falei para vocês que as classes sociais se dividiam em três. Então, eu vou pôr aqui para vocês, ó, no chat. Nós tínhamos o primeiro estado, formado pelo clero. Nós tínhamos o segundo estado, formado pela nobreza. E nós tínhamos o terceiro estado. Aceitar a Daiane aqui. Nós tínhamos o terceiro estado, que era o povo. E nesse povo encontra-se
citadinos, camponeses e burgueses. Isso é importante, tá? Então, a França, ela ainda era dividida dessa forma feudal. O feudalismo dividia a sociedade em ordens assim, tá, Neidmara? E isso permanecia na França do século XVIII. O que ocorre? Na tentativa de aprovar algumas reformas, o rei chamou esse modelo de reunião antiga, chamada Assembleia dos Estados Gerais, tá? E nessa Assembleia dos Estados Gerais, cada estado tinha um voto. Então, o clero tinha um voto, a nobreza tinha um voto, e o povo, citadinos, camponeses burgueses, tinha um voto. O que ocorre, ô Marcela? O primeiro estado, que é o clero, e o segundo estado, que é a nobreza, eles votam juntos. Por quê? Porque eles têm o mesmo interesse nessa França. Porque os dois são a elite francesa, tá? Tanto o clero quanto a nobreza, eles eram responsáveis pelos privilégios. Eles possuíam os privilégios franceses. Então, quem trabalhava? O povo. Quem pagava tudo? O povo, né? E quem ficava sem nada? O povo. Então, era o povo que movimentava essa roda, tá? Era o povo que fazia as coisas funcionarem aqui, e o povo não recebia nada de volta por esse trabalho, tá? E aí, quando o rei chamava essa Assembleia dos Estados Gerais, Eduardo, o povo sempre perdia. Por quê? Porque sempre era um voto da nobreza junto com o clero contra o povo. Fica claro isso, Marcela? Dá para entender, né? Nós temos esses dois primeiros estados, esses estados privilegiados, votando juntos. E aí, isso complicava, obviamente, a vida da população. O que ocorre? Quando o rei convocou essa reunião, a burguesia já estava preparada para dar início à revolução, tá? Boa noite, Daiane, bem-vinda. A burguesia estava preparada para isso, tá? O que ocorre, Marcela? A burguesia chega na assembleia que o rei criou e fala o seguinte: eu não vou participar dessa reunião, porque toda vez que você faz essa reunião, somos nós, o povo, que saímos prejudicados, porque a nobreza sempre vota junto com o clero. Explicou essa situação que eu falei para vocês, né? E a burguesia disse o seguinte: olha, nós só vamos aceitar essa reunião se o voto for por deputado. A gente fala de se o voto for por cabeça. Por que ocorre? Como o terceiro estado ele é mais volumoso, ele tinha mais deputado. Aí o que ocorre, Neidmara? Existia uma chance deles vencerem o voto, entendeu? Então imagina assim, ó. A gente vai fazer uma votação para ver se... É um exemplo, viu, gente? Pelo amor de Deus. A gente vai fazer uma votação para ver se vocês têm que fazer uma prova mais fácil ou mais difícil, tá? O professor tem um voto, o grupo dos alunos tem um voto e o coordenador tem um voto. Gente, provavelmente o coordenador e o professor vão votar junto, certo? Mas vocês são maioria e ainda assim vocês perderiam. É o que acontecia com o povo, com a burguesia, entenderam? É isso que acontecia. Agora, se vocês exigem, não, professor, o voto vai ser por cabeça. O senhor tem um voto, o Saulo tem um voto, mas a Neidmar, o Eduardo, a Marcela, a Daiane, o Luiz Carlos, a Maiara, cada um tem um voto também. Aí vocês conseguem vencer as eleições? Consegue? Sacou qual que foi a sacada da burguesia? Só que a burguesia sabia, Daiane, que a nobreza não ia aceitar, obviamente. E a burguesia já foi preparada. Ela falou: é o seguinte, e se vocês não aceitarem o voto por deputado, nós estamos indo embora e estamos criando nossa própria reunião, nossa própria assembleia, que vai ficar conhecida como Assembleia Nacional Constituinte. Por quê? A burguesia trucou, Eduardo. A burguesia falou: seguinte, estamos criando uma reunião e nós vamos fazer uma constituição. O que significa isso, Luiz Carlos? Até então, a França era absolutista, certo? Se ela é absolutista, o rei que manda. Se o rei que manda, não tem constituição. Compreendem? A burguesia está falando: vamos fazer uma constituição. A burguesia está brigando. Quando a burguesia diz que ela vai fazer uma reunião para criar uma constituição, ela já está pondo o dedo na cara do rei falando: acabou para você, irmão. Absolutismo não mais. Agora, vai existir rei, mas o rei vai ter que obedecer à Constituição. Compreenderam até aqui? Tranquilo? Show. Quando a burguesia faz isso, galera, tem-se início a Revolução Francesa. Certo? Porque, Neidmara, não é um movimento de se colocar contra o rei,
de se colocar contra aquele status político que existia na época. Então inicia-se a Revolução Francesa em 1789. E por isso, eu vou anotar para vocês aqui para facilitar a vida de todo mundo, que nós falamos que a primeira fase da Revolução Francesa é o que nós chamamos de Assembleia Nacional Constituinte. É justamente esse período, Luiz Carlos, de 89 a 91, que leva para poder fazer uma nova Constituição. Ou melhor, a primeira Constituição da França. Tá claro? Só que durante esses 3 anos, 89, 90, 91, muita coisa vai acontecer. Tá? Por exemplo, no mesmo ano que começa a Revolução, logo no início, no dia 14 de julho, todo mundo já ouviu falar da queda da Bastilha. Às vezes a gente nem sabe o que é, né, Daiane? O que é a queda da Bastilha que está aqui no slide de vocês, gente? A queda da... Se eu colocar aqui, ó. Deixa eu pegar. Vocês conseguem ver eu riscando aqui? O slide? Consegue? A tomada da Bastilha... Tem um barulho estranho aqui. A tomada da Bastilha, ela é um símbolo da Revolução Francesa, por quê? A Bastilha, Eduardo, era uma fortaleza, tá? A Bastilha era um castelo. Só que quem ficava preso nesse castelo, nessa fortaleza, Marcela? Ficavam presos aqueles que eram contra o absolutismo. Logo, essa fortaleza chamada Bastilha, ela era um símbolo do absolutismo, vocês concordam? Porque ela oprimia quem era contra o absolutismo. Então, o que foi essa tomada da Bastilha, galera? Foi a derrubada, tá? Foi a derrubada dessa fortaleza e simbolicamente o povo entra, simbolicamente não, o povo entrou lá, derrubou a fortaleza, pegou as armas lá de dentro, agora o povo está armado na rua, e simbolicamente o que isso representa? Representa a queda do absolutismo que eu estava falando com vocês. Porque simbolicamente ela não representa o absolutismo? Quando o povo toma a fortaleza, é um sinal de que o absolutismo acabou. Ou pelo menos está se desagregando, né? O absolutismo está chegando a seu fim. Faz sentido, pessoal, para vocês isso aqui? Por isso que se fala tanto de tomada da Bastilha, tá? Por isso que é tão importante, por isso que é um evento tão simbólico, porque ele representa mesmo esse fim do absolutismo na França. Beleza? Boa noite, professor. Boa noite, Edson. Bem-vindo. Muito bem. Pessoal, o que ocorre? Eu tenho um capítulo sobre a Revolução Francesa que eu escrevi no livro, e quando eu fui pegar para estudar esse tema, uns 2, 3 anos atrás, eu descobri que falava-se muito sobre a Revolução Francesa no campo. Mas na minha graduação de História, igual vocês estão tendo aqui, nos meus anos de professor, Daiane, a gente só fala de Revolução Francesa na cidade de Paris. Olha que loucura, né? E sinto muito, galera, eu também não vou falar do campo para vocês, tá? É um percalço aí, galera. Por que o professor não vai falar? Porque a historiografia não entra. Então, assim, Daiane, se eu mandar para você o livro do Volvel, ele também não vai entrar. E ele mora na França, ele tem acesso aos documentos. Então, assim, o que nós sabemos? Que existem textos, né? Para que eu falei então, né? Mas para vocês saberem, para vocês falar para os alunos de vocês. Lembra que eu falei que a aula de hoje seria uma aula mais voltada para os alunos, para vocês aprenderem o que nós damos em Revolução Francesa? Lembra disso? Quem estava na aula passada lembrou. Então, o que ocorre? O que nós falamos para os alunos? Oi, Graziele, bem-vinda. Nós falamos que nesse momento inicial da Revolução, os camponeses, se vocês me permitem a expressão, vão estar metendo louco, pessoal. Nós falamos que nesse período inicial está acontecendo o chamado Grande Medo, Neidmara. O que é isso? Os camponeses estão saindo, matando os nobres nos campos, no âmbito rural. Professor, por quê? Porque eu falei para vocês que o terceiro estado não era oprimido? Os camponeses não eram oprimidos por essa nobreza? Agora que está tendo revolução, o que eles vão fazer? Vão se livrar dessa galera, tá? E aí, gente, vocês têm que entender uma coisa. A Revolução Francesa, Edson, é uma revolução bem radical mesmo. O Hobsbawm, ele diz assim, o historiador Hobsbawm, Eric Hobsbawm, ele fala assim, se você pegasse o revolucionário mais radical que existisse na Inglaterra do mesmo período e levasse ele para a França, ele seria um moderado, Luiz Carlos. O mais radical de todos os ingleses seria um moderado na França.
tá? Pessoal, nós estamos falando de um processo evolucionário extremamente radical, tá? Extremamente óbvio, né, que existem pessoas e pessoas, né, grupos e grupos com ideias diferentes aqui. Mas muito bem. Então teve a queda da Bastilha, teve o grande medo, tá? Professor, por que os camponeses querem? Os camponeses querem que acabe aqueles privilégios da nobreza que existiam desde a Idade Média. Então, assim, Daiane, a Idade Média acabou fazia 300 anos. E os caras ainda tinham aqueles privilégios feudais, entendeu? Ainda mantinha-se o sistema feudal no campo francês. Então, eles estão eliminando o mal pela raiz aí, ok? Então, vai ser uma luta da Revolução Francesa já de cara, já de início, para acabar com os antigos privilégios feudais, que quem possuía? O primeiro e o segundo estado que nós já conversamos hoje. Tranquilo? Beleza? E eles vão conseguir o fim desses privilégios, tá bom? Inclusive, eles vão conseguir o estabelecimento da igualdade jurídica, tá? Juridicamente, né? Civilmente, vão conseguir uma lei onde todos os homens são iguais. Mulheres terão que esperar um pouquinho ainda, né, para essa questão, mas os homens vão conseguir essa igualdade. Porém, olha a importância aqui, Eduardo, eles não conseguem a igualdade política. Porque quando sair a Constituição, o voto vai ser censitário. Voto censitário é só quem tem dinheiro, galera, ó. Voto censitário é só para quem tem renda. Ó, eu acho isso muito louco. Quem está liderando a Revolução Francesa? A burguesia. Sim, ela que tem o iluminismo, ela que tem o dinheiro, ela que é o poder. Só que junto com a burguesia tá o povo, camponês e tadino. Sim, eles são a grande massa que faz a revolução. Então, a princípio, Eduardo, a burguesia está lutando junto com o povo. Tá claro isso? Até chegar no poder. Vocês entendem? A burguesia é revolucionária até chegar no poder. Quando ela chegar no poder, já acabou. Ela já passa a ser situação. E ela vai também começar a oprimir o povo. Então o povo sempre se lasca, gente. Sorry. Né? Não tem muito o que fazer, não. Ao longo da história aí, difícil para nós. Tá? Então, geralmente o povo é utilizado como massa de manobra. E quando esse grupo mais de comando consegue o que quer, o povo volta a ser oprimido. Tá? Na Revolução Francesa, então, o povo vai ser utilizado para a burguesia ascender até o poder. Só que quando a burguesia ascende ao poder, tapa na mão do povo. Opressão sobre o povo também. Por quê? Quando a burguesia chegar ao poder, de quem vocês acham que ela tem mais medo? Do rei, que elas já conhecem, da nobreza, que ela já conhece, ou do povo extremamente radical? Precisa pensar muito? Não, né? Obviamente que o medo maior é sobre o que o povo pode vir a fazer. É o povo que está matando as pessoas nas ruas e nos campos. Então, quando a burguesia chega ao poder, ô Luiz Carlos, o grande medo é o que a população pode fazer. Então, uma vez que a burguesia chega ao poder, o medo é do povo alcançar o poder também. Tanto é que a primeira Constituição da França, aqui, ó, a primeira Constituição francesa, o voto vai ser censitário, que só pode votar quem tem money, nobres e burgueses. Isso tira quem da jogada, Luiz Carlos? A população. Sacou? Então eles não podem votar e ser votados. Então já está tudo esquematizado, já está tudo pensado nesse sentido, ok? Vocês estão achando que é brincadeira, né? O povo sofre. Hoje tá bom ainda, você tem que ver antes. Mas vamos lá. A gente sofre também, né, pessoal? Cada um com a sua luta. Mas vamos lá. Nessa primeira fase da Revolução Francesa também, aconteceu algo muito importante. Vocês já ouviram falar da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? Já ouviram falar desse documento, pessoal? Hoje você já deve ter ouvido falar de direitos humanos, essas questões, né? Esse é um documento que fundamenta, inclusive, os primeiros direitos do homem e do cidadão. Obviamente, é um documento de princípio iluminista. Vocês têm interesse em acessar, pessoal? Eu posso mandar o link para vocês aqui. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar o do. Vou pegar do site da Embaixada Francesa, que eu lembro que tem. Deixa eu abrir aqui. E aí tem até a imagem original. Tá? Quer ver? Ó. Só tem que tirar esse negócio da tela agora. Como é que limpa? Ó.
Esse aqui é o documento da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tá? Então, aqui nós temos 17 itens, tá? Então, professor, não leio francês. Eu leio bem pouco também, gente, fica tranquilo. Aqui embaixo tem a tradução, ó. Tem a história, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e aí tem um texto, ó. Então, por exemplo, deixa eu dar um zoom aqui. Olha o artigo 1º, Graziele. Os homens nascem e são livres e iguais de direitos. Isso é uma ideia iluminista? Com certeza. Tá? As distinções sociais só podem... Olha isso, gente. As distinções sociais só podem ter como fundamento a utilidade comum. Então, isso mesmo, Eduardo. Então, o que ocorre? O que ele está dizendo? Você, por nascimento, não é melhor que eu. Não existe pessoas que é melhor que a outra por nascimento, vocês entendem? Não pode ter essa diferenciação. Quando todo ser humano nasce, ele é igual. E outra, ele é livre. E querem saber de uma hipocrisia? Nessa mesma época, Marcela, eles estavam falando de igualdade entre todos, estão defendendo a escravidão nas colônias da América. Né? Pimenta no olho dos outros. Né? Então, assim, aqui somos todos iguais, lá não. Né? Mas só para vocês entenderem, pessoal, que a história é cheia dessas contradições, tá? Cuidado com discursos maniqueístas. O que é o maniqueísmo, gente? O maniqueísmo é que divide tudo em bem e mal. Então, por exemplo, a Revolução Francesa foi algo bom? Sim. Teve coisas ruins? Teve. Vocês entendem? Então, quer ver? Vou pegar um tema polêmico. Quem será que eu faço isso? Eu vou pegar para a Graziele poder ficar melhor. Né? Ó, vamos animar. O que ocorre? Irã e Israel. Eu não vou falar de lado aqui nenhum. Os dois têm um ponto a defender? Tem. Os dois estão fazendo cagada também? Estão matando gente inocente? Então, você entende? Que você escolher um lado não exime esse lado que você escolheu de estar fazendo coisa ruim, gente. Você entende? Então, por exemplo, o cristianismo foi algo bom ou ruim? Gente, olha que pergunta tonta. Não tem, teve muita coisa boa dentro do cristianismo, teve coisa ruim? Teve. Né? No geral, você toma a conclusão que você quiser. Mas você não precisa ser extremista e falar, não, esse aqui tá. Gente, ó, nós estamos aqui de câmera aberta. Eu, Luiz Carlos, Graziele, Edson, Marcela, Daiane, Nedmar e Eduardo. Vocês são só bons, gente? Vamos falar a verdade? Vocês são só ruins? Pelo amor de Deus, né? De vez em quando nós enche o saco, né, Marcela? Você quer dar uns tapas neles, né? Uns beliscão, jogar eles na. Né? Pessoal, imagina um movimento histórico, imagina instituições, imagina a sociedade, tá? E, pessoal, cuidado, então, com interpretações simplistas, tá? O meu é igual política no Brasil. Vocês querem falar de política pra gente quebrar, ficar doido aqui todo mundo? Não, né? Eu também não. Mas, gente, você vai falar que tem partido santo no Brasil? Você vai falar que tem partido que só pensa no povo? Você tá de brincadeira, né? Eu não consigo concordar com essa ideia. Tem gente que vai defender até a última instância, mas beleza. Eu não acredito nisso. Tá? Eu acho que é muito mais complexo. Tudo na história é muito mais complexo. Beleza? Eu não sei para vocês, mas quanto mais eu fico, colocar assim, mais maduro, né? Tô até ficando careca, como vocês podem ver, ó. Quanto mais maduro eu fico, gente, mais eu percebo. Tá rindo, né, Marcelo? Mais eu percebo como as coisas são complexas, gente, não é? Se a gente parar para analisar as coisas em profundidade, são muito complexas. E a nossa sociedade quer tomar decisões rasas, quer tomar medidas rasas, né? Conclusões lendo manchete no Instagram. Por isso que a gente está do jeito que está e o país não vai para frente, né? E quem realmente precisa de mudança não consegue, porque a gente sabe quem que é, né? Que a população pobre é a população que mais sofre com todas essas decisões políticas. Enfim. Chega de polêmica, já deu para dar uma animada no rolê aqui, né? Então eles colocaram esse artigo primeiro. Artigo 2º. A finalidade. uma polemiquinha é boa de vez em quando. A finalidade de toda associação política, olha só que bonito isso aqui, gente. Até hoje a gente defende isso, tá? Ó, é a preservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. O que a Revolução Francesa coloca como direito natural e imprescritível? Edson, direitos naturais são direitos que você nasce com eles, certo? E imprescritíveis é que eles não têm validade. Eles não podem ser tirados de você. Então, por exemplo, a liberdade. Um homem deve nascer livre e ele não deve perder a sua liberdade. O que o Estado faz? O Estado priva as pessoas desse direito natural quando ele vai contra a sociedade em si. Em teoria, ele vai contra o bem comum, certo? A gente joga ele na cadeia. Então, a gente restringe esse direito natural dele, que é a liberdade. Mas, um dos principais direitos naturais é a vida.
todos nascem com direito à vida, Daiane, e em teoria ninguém poderia tirar de você. Correto? Então, dependendo do país, inclusive o nosso, nem o Estado, por pior que você seja, nem o Estado pode tirar esse direito natural seu. Sim? Que é a vida. No Brasil não existe pena de morte. O Estado não vai contra esse direito, de tão importante que ele é. Ok? Então, são alguns direitos naturais. E aí, para poder fechar essa parte, olha esse artigo 3, pessoal. O artigo 3 diz assim, ó: o princípio de toda soberania reside essencialmente na nação. A nossa Constituição diz: o poder emana única e exclusivamente do povo. É isso que ela diz, né? Queríamos que fosse assim, né, o Grazieri? Seria ótimo se fosse verdade, né? Nenhuma operação, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que... Olha que bonito isso. Nada, nenhuma operação, nenhum indivíduo pode exercer autoridade, e aqui ele está dando uma pancada no rei, que dela não emana expressamente. Então, se o seu poder não vem do povo, você não tem poder. É isso que eles estão dizendo. Entendem? E é basicamente o que a gente acredita hoje. Porque assim, né? Eu fui sarcástico agora, né, Luiz Carlos? Pai, quem dera se fosse. Mas a verdade é que o poder emana do povo. Se a população se revoltar, não tem o que fazer. Tem como? Você vai matar 100 milhões de pessoas? 200 milhões de pessoas? Tá? Não tem como. Você quer falar, Luiz Carlos? Sim. Daí é que essa questão de quem manda do povo. Daí seria uma forma do Estado também, questão do poder, tirar as armas do povo, ou rebeliar contra o povo, contra o Estado. Seria uma forma de poder. O Estado desarmar a população? Isso. É uma forma Aqui de na defender o Revolução Estado. Francesa, a população anda armada. Sim, porque é justamente essa revolução que houve no Estado, na Revolução Francesa. Aqui, por exemplo, pegar o Brasil, outros países que determinam não dá. Por exemplo, Estados Unidos, que tem a lei federal deles lá, tudo, isso, mas que predomina são estados, né? Que mesmo que passa 3 poderes, mas o Estado, cada um determina se vai aderir àquela lei ou não. Isso. E a questão dos outros países, que é a forma que, como falamos de democracia, qualquer forma, daí coloca a proibição de armas contra o Estado, a questão também seria de cada um, como posso dizer, claro, psicologia, que é a forma de intelecto de cada pessoa, que qualquer briga de bar pode tirar a vida, mas seria uma forma de defesa também, saber uma forma de estar armado. Eu falei de polêmica aqui e você veio com os dois pés, né? Já pegou bem polêmica, né, Luiz Carlos? É verdade. Cara, e aí, assim, como eu disse para você, né? Dá para os dois lados vão ter os pontos dele, né? Você, de fato, quando você desarma a população, você enfraquece a população. Em relação, se ela quiser se revoltar contra o Estado, porque o Estado é armado, né? Ao mesmo tempo, o outro lado vai dizer, não, mas é um perigo a população andar armada porque ela faz mal contra ela mesma. Então, assim, aí vai ser uma questão de como a pessoa interpreta os fatos, né? Mas que se a gente não está armado, a gente é mais fraco em relação ao Estado, acho que não tem como negar isso, né? Porque o Estado, ele detém a força e ele pode usar as armas, né? Então, mas é um ponto que você tem aí, interessante. Sim, é porque é uma forma assim que eu vejo também, não é uma opinião, mas é uma forma de observar também. Aí essa questão com a forma de revolução que está comentando aqui sobre isso. Aí o Estado, porque ele consegue fazer engolir as leis que eles implantam, conforme seja o judiciário ou o presidente seja lei imposta. Aí conforme você querendo, se for colocar uma pessoa, o povo armado não aceitar essas posições colocadas pelo Estado, daí a forma de obrigar eles a fazer uma forma para o povo. É que assim, ó, se a gente parar para pensar, se o povo se revoltar, ó, e olha que vai parecer besteira o que eu vou falar, mas se o povo se revoltasse, por exemplo, o governo publicou uma lei, por exemplo, o governo publicou uma medida provisória recentemente mudando taxas e impostos no Brasil, né? Vai ser aprovada nos próximos 120 dias aí. Se a população se revoltar nas redes sociais, né? Começar a ir para as ruas, mesmo de forma não armada, até pode passar no Congresso, mas vai ser mais difícil, né? Nós já tivemos algumas coisas que o governo tenta impor e quando ele vê que o negócio deu muita, né, nem revolta, quando deu muita repercussão, o governo tende a voltar atrás, né? E aí isso vai puxar outros problemas, né, Luiz Carlos? Os governos atuais, eles estão mais preocupados no bem do país ou na manutenção do seu poder? E aí o que ocorre? Quando a gente para pensar, Marcela, às vezes nós tomamos medidas para o bem do país que não são medidas populares. Então, por exemplo,
Quem tem filho aqui? Ah, legal. Vamos imaginar que seu filho tem um cartão de crédito, tá? Você fez essa façanha aí. E aí o seu filho gastou 10 mil reais jogando Roblox no o dinheiro que você nem tinha. Ele foi entrando no crédito lá, você nem sabia que tinha esse limite, ele gastou. Gente, para recuperar a saúde financeira da sua família, você vai ter que tomar medidas impopulares? Você vai ter que cortar coisas que vocês gostam de fazer, que vocês gostam de comer? Vai. Para arrumar a economia, pessoal, as medidas são muito impopulares. E pergunta se eles querem fazer. Eu ia ficar louco, eu também. Eu ia ter que dar. Deixa, não sei nem o que eu faria, né? Enfim, eu tenho alunos, de vez em quando chegam umas histórias para mim lá na escola. Tipo, professor, peguei o cartão da minha mãe e comprei, gastei 2 mil reais. E sua mãe? Minha mãe quis me matar, não sei o que, não sei o que. Acontece, viu, gente? Quem tem filho pequeno aí fica esperto. Apesar que até nossos filhos crescer, vai saber como é que vai ser o pagamento até lá, né? Mas enfim, é um ponto importante, né, o Luiz Carlos? Mas sim, o povo emana do povo, sim. Que se a gente quiser fazer alguma coisa, é difícil segurar, tá? Alisson, boa noite, irmão. Não te dei boa noite desde que você entrou aí. Bem-vindo, tá, cara? Vim aqui depois de um feriado, hein? Antes do sabadão. Era pra estar tomando uma gelada aí. Mas enfim, vamos pra aula aí. Aí, ó, o Eduardo é uma pessoa esperta. Ó, o professor não pode, que eu tô em trabalho. Mas depois, daqui a pouco. Bom, gente, o que acontece? Essa primeira fase que o professor está falando para vocês da Revolução Francesa, ela então é uma fase onde a burguesia, juntamente com o governo, está fazendo uma constituição. Isso ficou claro? E essa constituição vai derrubar o absolutismo. Agora falem para mim. No absolutismo, o rei manda em tudo. Luiz, o rei quer que essa constituição saia? Ou o rei quer que volte a ser como antes? Óbvio que o rei quer que volte a ser como antes, beleza? Só que aí nós temos um fator, gente. Deixa eu abrir aqui um negócio para vocês. Deixa eu pegar aqui, ó. Mapa Europa. Vou colocar aqui 1800. Só para vocês entenderem uma coisa. Pode pegar esse aqui de Napoleão mesmo. Ó, o que ocorre, gente? Aqui começa a Revolução Francesa, tá? Aqui principalmente região de Paris, mas em várias regiões. Esse é o mapa posterior à Revolução, tá? Então, só para vocês verem uma coisa. Quando explode essa revolução, deixa eu pegar aqui e riscar para vocês verem. Quando surge essa revolução aqui na França, é uma revolução contra o absolutismo, sim ou não? Sim. Aí me falem umas coisas. A Rússia era absolutista, a Áustria era absolutista, o Império Otomano é absolutista. Gente, eles vão ficar com medo do que está acontecendo? Eles querem que essa ideia se propague para os seus países? Não. Então, Rússia, Áustria, Prússia, que é o futuro país Alemanha, tá? Para quem nunca ouviu falar da Prússia, a Prússia vai virar Alemanha. Eles vão começar a criar um movimento que nós chamamos de movimento contra-revolucionário, que é um movimento contra a Revolução Francesa. Porque eles não querem que a Revolução Francesa tenha sucesso. Porque seria uma vitória contra o absolutismo. Entende isso, Alisson? Seria ruim para eles. Então, quando o rei foge da França, para onde ele está indo? Para um país absolutista, para tentar se unir com essa galera absolutista e retomar o poder da França. Faz sentido para vocês? Tá? Só que, vem a parte engraçada agora. O rei da França, Luís XVI, fugiu em junho de 1791. E aí, Neidmara, ele estava quase chegando. Deixa eu ver se eu acho aqui Varrines para vocês. Ele estava quase chegando na fronteira. Eu estou procurando. Cadê a cidade de Varrines aqui? Deixa eu ver. Mapa França Varrines. Vamos aqui nas imagens. Ele fica na fronteira já. Mas não tem problema. Mas o que ocorre? O nosso rei aqui do nosso conteúdo, gente, tá fugindo, tá quase conseguindo escapar, ele tá quase na fronteira, mas ele exige que o seu cocheiro, ele tava fugindo de carroça, obviamente, pare porque ele tava com fome. Ele queria fazer uma boquinha, né? E assim, gente, é um processo revolucionário. E eu acabei de falar para vocês que o processo revolucionário na França era extremamente radical, certo? Se ele é radical, ele é violento. E o cara parou para fazer um lanchinho.
Só que aí, quando ele para fazer essa boquinha dele, que eles fazem a parada, e nessa parada eles encontram parte da guarda revolucionária. E os caras querem ver quem que tá dentro da carroça. Tipo, quem que tá aí dentro aí? Ah, não tem ninguém aqui não. Quem que tá aí dentro? Quando os caras abrem, o gordinho do Luís XVI, que queria parar para fazer uma boquinha. O que acontece com o rei? É preso, Marcelo. Né? Ele é preso, é levado de volta para Paris e fala, mas tu é um traidor. Porque o que ocorre? Nos períodos antigos, pessoal, um rei que foge do seu país é um rei que abandona o seu povo. O rei que abandona o seu povo é um rei digno de fidelidade? Não. Foi assim que o Carlos I da Inglaterra, ó, perdeu a cabeça dele, tá? A Revolução Inglesa foi uma revolução burguesa anterior à francesa e o rei foi decapitado assim, ó. O Luís XVI levou um boi, porque ele fugiu aqui, ó, acabei de falar para vocês, em junho de 91, capturaram ele, levaram ele de volta para Paris e meio que perdoaram ele, pessoal, deixaram ele vivo. Tá? Tanto é que ele vai ser assassinado só lá em 93, porque novamente, Eduardo, ele vai se juntar com aquele movimento contra-revolucionário que eu falei para vocês, né? Então ele estava realmente querendo perder a cabeça dele e vai, tá? E vai perder. Então assim, eles levaram o rei de volta e logo em seguida, em setembro de 1791, é publicada a primeira Constituição da França. Sai a Constituição. Ele fica preso. Tá? Ele fica preso, mas quando sai a Constituição, Eduardo, quem que assume o poder do executivo? Ele. Porque a Constituição, eu vou colocar aqui para vocês algumas características da primeira Constituição da França, tá? Por aqui no chat. Ó, a primeira Constituição da França, algumas características, então. A França não vira uma república. Gente, isso é tão importante, cuidado com isso, tá, Neidmara? A primeira Constituição francesa ela não é republicana. Por quê? Porque nem a elite e nem a burguesia quer o povo no poder. E criar uma república é dar poder para quem? Para o povo, certo? Então eles, ó, corta, monarquia constitucional. Vai ter rei, mas o rei vai obedecer à Constituição, tá? Então passa a ter monarquia constitucional. Eles adotam as ideias iluministas de um pensador chamado Barão de Montesquieu, já ouviram falar? Que ele cria a tese dos três poderes, né? De que somente um poder pode regular outro. Então, a ideia do executivo, legislativo e judiciário que nós temos até hoje foi criado por Montesquieu e adotado na Revolução Francesa. E o rei seria o líder do executivo, tá? E o legislativo seria votado nessas eleições de 1791. Todos os cidadãos tinham direitos civis e o voto, como eu disse para vocês, era um voto censitário. Só podia votar quem tinha renda. Novamente, Edson, isso foi feito para manter a população longe do poder. Sim? Tranquilo? Quando sai a Constituição, que ela é publicada, inicia-se, que eu falei para vocês, a segunda fase da Revolução Francesa, aqui no chat, ó. A segunda fase da Revolução Francesa é o que nós chamamos de monarquia constitucional ou assembleia legislativa. Durante 2 anos, ou 1 ano e pouquinho, a França vai ser uma monarquia constitucional. Até quando, professor? Até quando descobrirem que o rei estava de novo, de planinho, com um movimento contra-revolucionário, e aí ele é preso e executado. E aí se cria a República na França, tá? Então, assim, ele insistiu no erro, ele persistiu no erro. Só que assim, gente, não é porque ele é burro, nem nada, tal, não sei o quê. É que imagina assim, a França tinha séculos de absolutismo. E aí, bem na sua vez, é igual a gente hoje, né, Luiz Carlos? Bem na nossa vez, pandemia, bem na nossa vez, quase Terceira Guerra Mundial, bem na nossa vez, inflação galopante, bem na nossa vez, uma casa custa 1 milhão, bem na nossa vez, um carro popular é 100 mil reais. Então, assim, né? Cada período tem as suas dificuldades. E aí, bem na vez do Luís XVI, ó, coitado, acabou o absolutismo, né? Não ia poder mais viver no luxo. Então, demora para você aceitar essas questões. A gente tem que levar isso em consideração. Bom, então inicia-se essa nova fase da Revolução Francesa. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Como essas nossas aulas de sexta-feira, elas são aulas formativas, para a gente poder manter contato e tudo mais, Eduardo, eu não estou fazendo elas correndo, tá? Eu estou fazendo elas num ritmo bem tranquilo. Eu sou um professor que, se for acelerar, galera, vixe Maria, eu mando bala mesmo. Né? Os alunos ficam doidos comigo. Mas como aqui a gente não tem um cronograma específico a cumprir, eu estou levando ela mais de boa.
tá? Vocês querem que acelera? Pode manter esse ritmo, tá tranquilo? Tô tentando fazer com que vocês entendam, tá? Responde aí no chat aí, tá tranquilo desse jeito, pessoal? Ou só faz um joinha aí também, se não tiver no celular. Por que o prof tá falando isso, Daiane? Porque aí talvez a gente fique 3, 4 aulas em Revolução Francesa, tá? Agora, se fosse para dar em uma aula, eu dava, tranquilamente. Eu já fui professor de cursinho também, galera. Aqui para mim não tem dessa não, tá? Mas não é o caso, que a gente está numa universidade, a gente precisa discutir, a gente precisa aprofundar os temas, a gente precisa fazer essas reflexões que a gente faz, tá bom? Se tá todo mundo tranquilo, fico feliz, vamos dar continuidade então. Bom, vamos lá. Sai a Constituição. Essa Constituição dá início à segunda fase da Revolução Francesa. Já tô acabando, gente, 8 minutinhos só, a gente acaba. O que ocorre? Agora tem o poder executivo, que é o rei, tem o poder legislativo. O que ocorre, Luiz Carlos? Vai ter que ter votação. Vai ter que eleger o legislativo. Quem vai ser os deputados? Quem vai compor o Congresso francês? Certo? Então vem as eleições. E pela Constituição, força Daiane, amanhã é sábado. E pela Constituição, o que ocorre, gente? Pela Constituição, só pode votar quem tem dinheiro. Logo, só vai ser votado gente da nobreza e da burguesia. É óbvio isso para vocês, sim? E quando ocorre isso, vocês vão gostar disso aqui agora, gente. A Assembleia Legislativa Francesa, ela vai se dividir em 3, galera. Assim, ó. Isso aqui é bem importante, tá? Isso aqui, se você não souber, é feio enquanto estudante de história, enquanto professor de história. É obrigatório isso aqui, tá? Quando vem as eleições da monarquia constitucional, Neidmara, a gente não tem os partidos hoje, lá no Congresso Nacional? Tá lá. PL, PT, PSDB, PCdoB, PSTU, tem vários partidos, né? Aqui não é partido, aqui são grupos, tá? Vão se formar grupos. Então vai ficar um grupo assim, ó. Deixa eu pegar uma imagem para vocês, que aí vocês entendem melhor. Vocês já viram falar de esquerda e direita na política? Eu acredito que vocês até se coloquem no lado já, do que se você é esquerda ou direita. Acho que se eu inquirir vocês profundamente, talvez vocês não saibam bem o que sejam, porque é mais complexo do que parece, né? Eu sempre falo para meus alunos, galera, tem que ter propriedade para poder se entrar numa janelinha assim, hein? Porque eu tenho muito aluno que fala que é de direita, eu começo a perguntar umas coisas, ele começa a falar coisa de esquerda, e tem muitos que é de esquerda, começa a falar umas coisas, começa a falar coisa de direita. Então, assim, tem que estudar bem, tá? Para quem gosta dessa discussão e tem um parente chato que fica enchendo o saco com isso, tem uma leitura simples, pessoal, para isso, que é o do Norberto Bobbio, que é dicionário de política. Você vai no dicionário de política, ele define o que é esquerda e o que é direita, tá? Ele vai fazer uma discussão política filosófica. Vale a pena. Deixa eu ver se eu acho aqui o livro para vocês. Norberto Bobbio, dicionário político. Eita, achei o PDF. Vocês querem? Não pode falar, tá gravando, gente. Não pode passar PDF. Mas eu vou passar. Pera aí, vou pegar o link aqui. Só, ó, tá inteirinho aqui, gente. Prontinho para quem quiser baixar, estudar, ó. Aí, ó. Ah, foi a PUC Goiás que publicou. Então, qualquer coisa, foi a PUC Goiás. Ó, aqui, isso é um dicionário político, gente. Toda vez que você tiver uma dúvida sobre conceito político, é só você pesquisar. Então, por exemplo, se você for lá no... Ó, por exemplo, tem definição de absolutismo aqui, ó. Só que, diferentemente, ô Eduardo, de um dicionário comum, é páginas e páginas sobre um conceito, tá? Então você já consegue ter uma base boa. Tá, mas voltando aqui para a Revolução Francesa. O parlamento da Revolução Francesa, né, a Assembleia Legislativa, deixa eu pegar aqui. Assembleia Legislativa, Revolução Francesa. Que aí vocês conseguem entender bem, deixa eu ver se eu acho uma imagem. Assembleia Nacional Constituinte, não. Tem uma imagem tão boa que eu lembro que eu usei uma vez numa aula. Mas pensem assim, pessoal. Pensem um local com auditório, tá? E nesse local tem uma galera que vai se sentar à esquerda, que serão os jacobinos. Uma galera que vai se sentar mais à direita, que são os girondinos. E vai ter a galera do centrão, o famoso centrão, tá? Chamado de planície. Esse, se você não souber, não tem problema.
Mas jacobinos e girondinos, vocês têm que saber, gente. Os dois grupos são grupos burgueses. Os dois grupos são grupos revolucionários. Porém, Luiz Carlos, os jacobinos são radicais. E quando eu falo radical aqui, é radical mesmo, tá? Os girondinos são burgueses, são radicais, mas eles são mais moderados, Eduardo. Então, do tipo, vamos fazer revolução? Vamos. Vamos dar o poder pro povo? Não. Vamos matar o rei? Não, calma lá. Agora, os jacobinos, vamos fazer revolução? Vamos matar o rei? Vamos. Cabeças que rolam. Eles são mais revolucionários nesse sentido, tá? Então você tem que saber. O grupo político foi dividido entre jacobinos e girondinos. Tranquilo até aqui? Beleza? Formaram-se esses dois grupos. E esses dois, pessoal, imagine como se fossem partidos. Não são, mas imagine como se fossem partidos. Eles vão coexistir ao longo da Revolução agora. Vão brigar, vão se unir, mas geralmente vão brigar politicamente. E, inclusive, vão ficar se revezando no poder. Vocês já devem ter ouvido falar que a Revolução Francesa teve o chamado período do terror. Já ouviram falar disso ou não? O período do terror, Eduardo, é quando a França tinha virado república e a república foi comandada pelos jacobinos. E aí, mais ou menos, 17 mil pessoas foram mortas na guilhotina. Tá? Então, morria um a cada tantas horas aí. Alguém quer falar alguma coisa? Estou vendo que tem um áudio aberto aqui. Seu professor, essa forma dos jacobinos seria a forma radical, que são quando eles se declararam como ateu e começar uma forma ateia e matar muitas pessoas de todas as religiões? Ótima pergunta, Luiz. O movimento revolucionário é um movimento iluminista, tá? O iluminismo, e aí você tem que tomar um cuidado agora, Luiz. O iluminismo em geral e a Revolução Francesa, ela é contra a igreja, porque a igreja é uma instituição de controle, tá? Não necessariamente é contra Deus. Então, assim, Luiz, eu já estudei isso uma vez, e a ideia, eu posso estar equivocado, mas acho que não, tá? Mas a ideia de ateísmo é uma ideia mais do século XIX, posterior à Revolução Francesa. Então, o que a Revolução Francesa faz? Ela persegue as religiões, a igreja, não a ideia de Deus, entende? Por quê? Porque como, em teoria, é um movimento de libertação popular, e o clero era um instrumento de controle popular, ele também tem que ser eliminado. Então, sim, parte do clero foi eliminado, mas parte do clero foi mantido. Os clérigos que se submeteram à Constituição Civil do clero que foi escrita pela Revolução sobreviveram, mas tiveram que submeter à Revolução. E sim, Luiz, alguns eram tão radicais em relação à Revolução que eles criaram um movimento. Como eu coloco isso para vocês? Criou-se na Revolução Francesa um culto à Revolução. Os caras meio que criaram uma religião para exaltar a própria Revolução. Teve sim um culto revolucionário. Tá? Então os caras levaram bem a sério essas questões aí. Respondi, Luiz? Respondi? Tranquilo. Então tá, pessoal, para mim poder fechar minha aula, e a gente dar continuidade na próxima aula, essa questão aqui da monarquia constitucional, vocês têm que saber o nome de 3 jacobinos, tá? Tinham 3 jacobinos muito importantes. Vou colocar aqui no chat. Nós tínhamos o Danton, o Marat, e o mais famoso deles, Robespierre, tá? Maximilien Robespierre, que é o cara que vai levar a galera para a guilhotina, tá? Mas a gente não chegou nesse contexto ainda. Eu vou finalizando a minha aula e digo para vocês que na semana que vem, vai sim, Eduardo, semana que vem é para ter, se eu não me engano, tá? E na semana que vem, lembrei, nós vamos ver como a França abandona a monarquia constitucional, se torna uma república, de como os girondinos lideram essa primeira república, Luiz, até que os jacobinos batem na porta e falam, galera, rala, agora o poder é dos jacobinos, tá? E os jacobinos tomam o poder e só vão perder esse poder depois, lá no golpe do diretório, né? Na revolução... Não é revolução, é no golpe... da reação termidoriana, que aconteceu no golpe 9 termidor. Gente, alguma dúvida? Tranquilo?
Eu acho que logo a gente vai entrar de férias, tá? Durante o recesso aí, provavelmente não terá essas aulas ao vivo, mas a gente vai informando vocês pelos e-mails. Oi? Tá me escutando? Ah, agora consegui aqui, ó, meu Deus. Viu? Porque lá no slide, lá que aparece só 4 ou 5 aulas. Não aparece mais datas das tuas aulas. Então eu acho que talvez a gente entre de recesso para depois voltar. Mas essas aulas vão existir sim, tá, pessoal? Podem ficar tranquilos. Beleza? Vamos para o final de semana, então? Um abraço para vocês, pessoal. Muito obrigado. Aproveite o final de semana de vocês, bons estudos. E precisando, manda e-mail pro prof, tá bom? Ficarei feliz em ajudar vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu, gente. Até mais.